E aí galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula do programa de ensino à distância do Boletim do Enem. E hoje a gente vai gravar essa videoaula do Espaço Atenas, Galeria PA Shopping, Pouso Alegre, sala 135. Embora tenha aqui atrás de mim um mapa mundo, a gente vai falar sobre física. Mas antes eu queria deixar um recado para vocês. Nosso jornal já está disponível nos principais pontos de distribuição em Pouso Alegre e na região, mas se você quiser receber pelos correios, basta você entrar no site boletimdoenem.com.br, vai em contatos e deixa lá o seu endereço, o nome, endereço, que a gente envia para você sem custo através dos correios. Bom, dentro do jornal existe uma reportagem, uma matéria a respeito de temperatura e calor, inverno rigoroso que aconteceu nos Estados Unidos, e por conta disso eu preparei uma aula de termofísica. A termometria, ela basicamente estuda a medida da temperatura. Então, é muito comum a gente confundir temperatura e calor, principalmente em linguagem popular. Então, primeiramente eu vou fazer uma diferenciação entre a temperatura e o calor. Então, primeiro, a temperatura é uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo. Então a gente diz que um corpo ele tem uma alta temperatura quando suas partículas estão muito agitadas. Você dá uma olhadinha na figura aqui, já exemplifica bem isso. Então essa primeira figurinha, a alta temperatura aqui, a baixa temperatura, as partículas estão com pouca mobilidade. Agora o calor é uma energia térmica em trânsito, espontâneo, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa é conhecida como lei zero da termodinâmica, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado para analisá-la. Então, esse primeiro corpinho aí, ó, temperatura θ1, o outro corpinho temperatura θ2, θ1 maior que θ2, ou seja, a temperatura do corpo 1 é maior que a temperatura do corpo 2. Isso indica que o corpo 1 ele emite mais energia térmica, mais calor para o corpo 2 do que o corpo 2 emite para o corpo 1. Qualquer corpo que esteja com temperatura acima do 0 Kelvin, que é o menos 273 graus Celsius aproximadamente, emite radiação. Você, por exemplo, tem uma temperatura corporal em torno de 37 graus Celsius, está emitindo radiação nesse momento. A gente não consegue enxergar, porque ele fica numa faixa que uma frequência abaixo do vermelho, que a gente chama de infravermelho. O ser humano ele não consegue identificar essa radiação. As cobras conseguem, mas a gente não consegue. Existe um fluxo preferencial que vai sair desse corpo de maior temperatura, θ1, e vai para o outro corpo, que está em azulzinho, θ2, que vai ser o fluxo resultante, que vai definir uma diminuição da temperatura do corpo 1 e um aumento da temperatura do corpo 2. Então repara só que o calor é uma energia que flui de um corpo para o outro. E temperatura é a medida do estado de agitação das partículas associada a uma energia chamada de energia cinética, energia de movimento. A termometria, ela trabalha com escalas termométricas. E a mais utilizada no mundo é essa escala que vocês estão vendo aí, a escala Celsius, que foi idealizada por um físico chamado de Anders Celsius, que viveu entre 1701 e 1744. A outra escala muito utilizada também é a escala Fahrenheit, que é utilizada mais nos países de língua inglesa, e a escala do sistema internacional chamada de escala Kelvin. Antigamente, os vestibulares cobravam escalas diferentes dessa. Existia uma escala chamada de Rémy, do francês chamada de Rémy, uma outra escala chamada de Rankine, mas essas não são muito utilizadas mais. As três principais são essas. E eu vou mostrar para vocês como é que acontece a transformação de temperatura nessas três escalas. Para isso, dê uma olhadinha na figura que eu estou mostrando aí. Aí existe 3 termômetros, um graduado na escala Celsius, outro na escala Fahrenheit e outro na escala Kelvin. Então a gente vai chamar esse primeiro ponto fixo como uma temperatura padrão, e a gente está pegando a água a uma pressão de 1 atm. A 0 graus Celsius ela vai mudar de estado físico, vai acontecer o processo da fusão. A 100 graus Celsius muda de novo, acontece a ebulição. Na escala Fahrenheit, o valor numérico dessa temperatura é diferente. Vão ser para a fusão da água 32 e para a ebulição 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, 273 e 373 Kelvin. Nota o seguinte, que a escala Kelvin, vamos voltar o slide aqui. A escala Kelvin, dá uma olhada, é uma escala absoluta, a escala do sistema internacional, e uma escala é chamada de absoluta quando
a menor temperatura medida é o zero. Isso não acontece com a escala Celsius, por exemplo, que tem temperaturas abaixo de zero. Como é que a gente vai relacionar essas três escalas? Então, eu vou mostrar um esqueminha para vocês aí, que é o esqueminha do varalzinho. Então, a gente colocou aí as três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, do jeito que estava no desenho anterior, só que agora a gente vai tentar relacionar as temperaturas. Então, eu coloquei aqui, ó, dê uma olhadinha, θC, θF e θKelvin. Como é que a gente vai relacionar? Galera, nada mais é do que a aplicação do Teorema de Thales, Teorema de Segmentos Proporcionais. Mas eu vou usar o macete para facilitar a resolução, para facilitar a gente chegar nessa equação de transformação. E o macete funciona assim, ó. Eu vou sair da temperatura do meio e vou descer. Olha a setinha. E quando eu fizer isso, eu vou subtrair os valores. Então vai ficar θC menos zero, ok? Ficou em cima aqui, ó. θC menos zero. E aí eu vou sair de 100, vou descer, vou subtrair os valores, vai ficar 100 menos zero. E a mesma coisa eu vou fazer para a escala Fahrenheit e para a escala Kelvin. Então sai θF menos 32, 212 menos 32. θKelvin, 273, 373 menos 273. Resolvendo isso, a gente vai ter um barato assim, ó. θC sobre 100, θF menos 32 sobre 180, θKelvin menos 273 sobre 100. E dá para a gente simplificar os denominadores, para deixar o cálculo mais simples. Dividindo tudo por 20, como vocês estão vendo aí, a gente consegue uma equação de transformação que fica θC sobre 5 igual a θF menos 32 sobre 9, que é igual a θKelvin menos 273 sobre 5. A gente usa essa equação para fazer transformação de uma temperatura em outra. Embora tenha duas igualdades, ou seja, três termos, a gente sempre vai usar de 2 em 2 termos. Então, por exemplo, a equação que transforma Celsius em Fahrenheit é essa aí, ó. θC sobre 5 igual a θF menos 32 sobre 9. Você vai esquecer a temperatura na escala Kelvin aí. Fahrenheit em Kelvin é essa que está aparecendo. Esqueço a escala Celsius. E de Celsius para Kelvin, que é bastante usado, principalmente em estudo de gases e em termodinâmica, é essa aí, ó. θC é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. Então, resumindo a história, funciona assim, ó. Peguei o resultado do Teorema de Thales nessas escalas, dividi tudo por 20, consegui a equação geral de transformação e separei em 3. Ficou fácil. Tem que memorizar, não vai ter jeito. Agora, eu posso relacionar as escalas termométricas, já que uma se relaciona com a outra, eu posso relacioná-las através de uma função do primeiro grau. Uma função, lembrando, é uma relação matemática entre dois conjuntos. E aqui os conjuntos vão ser de temperaturas. Tá? Então, o formato da função do primeiro grau é essa aí. Y igual a ax mais b. Lembrando que o a dessa função, desse termo, ele é o coeficiente angular, que indica a inclinação da reta. Se o a for positivo, ele vai ser crescente. Se o a for negativo, a função vai ser decrescente. E o termo b é chamado de coeficiente linear. Indica o ponto onde o gráfico passa pelo eixo y. Então, um exemplo, vamos trabalhar entre Celsius e Fahrenheit. Vamos construir esse gráfico. Mas para isso, vamos multiplicar cruzado. 9 vezes θC, 5 vezes θF menos 32. E o resultado vai ser esse aqui. E aí eu vou usar a regrinha de chuveirinho. Chuveirinho é a propriedade distributiva da multiplicação. Então, 5 vezes θF menos 32. E aí eu vou passar o 9 dividindo. Resultado. θC é igual a 5 sobre 9 θF menos 17,78. Duas coisas eu já sei. Primeiro, que o gráfico vai ter que começar pelo ponto menos 17,78. Segundo, que essa função vai me dar um gráfico crescente. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico? É esse aqui, galera. Aí, ó, no eixo Y eu coloco a temperatura em Celsius, no eixo X a temperatura em Fahrenheit. O gráfico começa lá de menos 17,78 e cresce, passando pelo ponto 32. Por quê? Porque 32 graus Fahrenheit corresponde aos 0 graus Celsius. Ok, galera? Bom, para a gente transformar a temperatura, valores de temperatura, a gente tem que usar essa equação. Mas, se a transformação for de um intervalo de temperatura, as coisas funcionam de uma maneira diferente. Teremos que, de novo, aplicar o Teorema de Thales nesse varalzinho, né, entre aspas, que eu coloquei aí para vocês. Tá vendo?
Agora varia de 0 a 100, o outro 32 a 212, o outro 273 a 373. Eu vou pegar intervalos de temperatura. Então, de repente, hoje, na região de Pouso Alegre, a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima temperatura vai ser de 30 graus Celsius. Qual vai ser esse valor na escala Fahrenheit? Eu não posso substituir naquela equação, porque trata-se de um intervalo de temperatura. Então eu tenho que usar uma outra equação que eu vou mostrar para vocês agora. Então acompanha comigo no cálculo. Usando o teorema de Thales, ΔθC está para 100, assim como ΔθF está para 180, assim como ΔθKelvin está para 100 de novo. Galera, divide tudo por 100, simplifica o denominador para facilitar o cálculo e o resultado vai ser esse aí, ó. A variação de temperatura na Celsius é a mesma da Kelvin, é óbvio. A Celsius varia de 0 até 100, a Kelvin 273 até 373, varia 100 também. Então a variação é a mesma. Agora na Fahrenheit não, na Fahrenheit é diferente. Então vai ficar θF sobre 1.8. Ok, galera? Então a variação, ou seja, o grau na Fahrenheit é maior que o grau na Celsius, por exemplo. Ok? E agora a gente vai resolver dois exercícios. Dois exercícios tranquilos, modelo Enem, sempre cai, sempre é pedido nos vestibulares, nos melhores vestibulares. Então vamos ler essa primeira questão. Ao tomar a temperatura de um paciente, um médico do programa Mais Médicos só tinha em sua maleta um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Após colocar o termômetro no paciente, ele fez uma leitura, 104 graus Fahrenheit. A correspondente leitura na escala Celsius era 30, 32, 36, 40 ou 42. Bom, vamos para a resolução do exercício. Para fazer a conversão, a gente tem que usar a escala que eu mostrei para vocês primeiramente. A relação entre Celsius e Fahrenheit é essa. θC sobre 5 é igual a θF menos 32 sobre 9. Galera, θC sobre 5 é igual a 104 menos 32. Essa foi a leitura no termômetro graduado em Fahrenheit. E aí o resultado fica assim, ó. θC sobre 5, não mexo, 104 menos 32 é 72 dividido por 9. Isso vai dar um valor que é igual a 8 multiplicado por 5, que é 40 graus Celsius. A pessoa está com febre. Resposta D. O segundo exercício também muito simples, uma leitura fácil, muito facilitada. Então vamos lá. Um estudante de física resolveu criar uma nova escala termométrica que se chamou escala nova, ou simplesmente escala N. Para isso, o estudante usou os pontos fixos de referência da água. O ponto de fusão do gelo a 0 graus Celsius, correspondendo ao mínimo na escala 25 graus N, e o ponto de ebulição, 100 graus Celsius, correspondente a 175 graus N de sua escala, que era dividida em 100 partes iguais. Dessa forma, uma temperatura de 55 graus na escala N corresponde na Celsius a um valor de temperatura igual a quanto? 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, 30 ou 35 graus Celsius. Vamos fazer a resolução dele. Então, essa aí é a relação entre a Celsius e a escala N, né? A nova escala, como ele chamou. Para 0 graus N, 0 graus Celsius, 25 graus N. Para 100 graus Celsius, 175 graus N. E a temperatura comum, θC, ou seja, temperatura na escala Celsius, 55 graus N. Como é que a gente vai montar isso? Aquela relação. Vamos agora fazer o 66. Então a gente vai relacionar θC menos 0, 100 menos 0, igual a 55 menos 25, 175 menos 25. É fazer o que eu fiz anteriormente para chegar naquela equação grandona de 3 termos. Fazendo o cálculo aqui, θC sobre 100 igual a 30 sobre 150, multiplicando cruzado, dividindo aí, vai dar 20 graus Celsius. Ok, galera? Então significa que 55 graus N, na escala N, corresponde a 20 graus Celsius. Isso é muito comum em vestibular, ou pode aparecer até no Enem, para a gente relacionar uma escala conhecida, que no caso foi a Celsius, com uma desconhecida, que no caso foi a escala nova. Vamos para o último exercício, já é uma leitura de gráfico. O Enem ele tem um carinho especial pela análise de gráfico, então vamos resolver esse exercício com calma. Próximo exercício, a contracepção.
é a prevenção deliberada da gravidez. Uma das formas usadas para impedir a gravidez é abster-se de relações sexuais apenas durante o período fértil do ciclo menstrual. Esse método é conhecido como método do timo ovulatório e é o da tabelinha, popularmente conhecido. O gráfico abaixo representa a variação em graus Celsius da temperatura corpórea em função dos dias do ciclo menstrual de uma mulher. Qual é a variação aproximada da temperatura corpórea em graus Fahrenheit no gráfico que ocorre no período seguro e que corresponde ao menor risco de gravidez? Então vamos analisar. Estou colocando o gráfico de novo aí. O menor risco de gravidez acontece no período em que a mulher não está ovulando. A temperatura corporal é menor, então a gente pode pegar aí, dar uma olhadinha. A gente selecionou do primeiro dia até o 13º dia. Então, no período seguro a temperatura varia de no mínimo 36,45 graus Celsius, dá uma olhadinha no eixo Y, até 36,7. A partir daí acontece a ovulação. Então, nesse intervalo, 36,45 graus Celsius até 36,7 graus Celsius, acontece uma variação de 0,25 graus Celsius. Galera, eu não posso substituir essa variação na primeira equação. Eu tenho que substituir na segunda equação que eu mostrei para vocês. Então, θc igual a θf, a variação da temperatura na Celsius, igual a variação da temperatura na Fahrenheit, dividido por 1,8, ou seja, essa variação na Fahrenheit vai ser 1,8 vezes 0,25, vai dar 0,45 graus Fahrenheit, ok? Então a alternativa correta é a alternativa B. Galera, foi um prazer de ter dado essa aula para vocês, né? Fique ligado que termofísica vem caindo muito na prova do Enem e também nos melhores vestibulares. Acompanhe nas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter e Google+. Um abraço para vocês e até a próxima aula.